Alô, gente amiga, gente querida, nós vamos conversar em seguidinha com o vereador Dirceu Linden Júnior, o Nuno, do PSB, lá da cidade de Igrejinha. Entre os assuntos que vamos abordar está a causa animal, a castração, está também o projeto que trata sobre o banco de alimentos e ainda nós vamos tratar sobre a questão de apoio aos empresários, juntamente com uma parceria da Facate. Mas antes, nós vamos trazendo os nossos patrocinadores que patrocinam este canal. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o vereador de Igrejinha, do PSB, vereador Dirceu Linden Júnior, mais conhecido intimamente com os amigos por Nuno. E o Dirceu é um defensor da causa animal. Vamos começar por esse assunto aí, que ele apresentou o projeto de castração no município. E eu pergunto para o Dirceu, a causa animal, ela está em ti desde antes de ser vereador, de gostar de animais, de cuidar de animais de rua? Como é que é essa questão? Porque existe o Dirceu, existe o Gilbertinho lá em Parobé, estou falando de gente que exerce cargo público, político. E, né, existe a Sandra Taquara. Sandra Café Taquara. Exatamente. Né, são os que eu lembro assim. Essa causa animal, ela é o que exatamente? Para quem não entende, muitas vezes as pessoas dizem, pô, ao invés de cuidar de pessoas, estão cuidando de bicho. Primeiramente, bom dia, Masucci, quero te agradecer pela oportunidade. Tua pergunta ela é bem relevante, porque eu escuto muitas vezes algumas pessoas criticam diretamente, mas eu sei que muitas pessoas criticam indiretamente. E a crítica ela é até justa, às vezes porque tem tantas necessidades, carências que a comunidade passa, que muita gente não entende porque se deve também ajudar animais. Eu tenho toda a minha família sempre gostou muito de animais, tanto meus pais, minha irmã, eu e a minha esposa também. Nós temos 4 adotados da rua, já alcançamos a lotação máxima aqui na minha casa, mas essa é uma pergunta bem relevante que tu faz no que diz respeito à causa animal. Tu sabe que eu escuto muito, às vezes as pessoas falar assim, tem o engano de achar assim, os animais têm muitas vezes mais direito que as pessoas. E por mais que as pessoas pensem isso, na prática isso não existe. Isso está muito longe de ser verdade. Eles não têm... muitas vezes o que ocorre sim, é uma comoção pública maior quando acontece um caso, às vezes, mais notório com algum animal. Então, as mobilizações, principalmente virtuais, isso acontece. Mas, na prática mesmo, Masucci, eu duvido que tu conheça alguém que tenha sido, apesar por exemplo, da lei prever
que é de crimes ambientais, de que se tu maltratar um animal, tu pode ser preso, eu duvido que tu conheça alguém que já foi preso por maltratar um animal. E até acho que é uma punição bem forte, mas talvez tu não conheça ninguém, nem inclusive que tenha sido multado por maltratar um animal. Então, as leis e principalmente a fiscalização da causa animal, ela é difícil, ela não é fácil, tem pouco recurso, ela não costuma ter muito interesse, não é comum ter interesse público em relação a isso, das prefeituras, de uma maneira geral, está bem longe de ser prioridade. E a gente que acompanha assim, a causa animal, sabe que se tu tiver boa vontade e pouco dinheiro, a prefeitura consegue fazer mais pela causa animal do que se tiver mais dinheiro e pouca boa vontade. Então, isso é o mais importante, não é só ter recurso, aplicar recurso financeiro, tem que ter boa vontade que tu consegue fazer bastante coisa assim. Dirceu, qual é a diferença que existe de políticas públicas para a causa animal e daquela pessoa que começa a juntar, ser um juntador de animal e daqui a pouco, eu preciso de tanta ração porque eu tenho 500, vamos pegar um número exagerado, assim, 500 cachorros e gatos no meu pátio, coisa e tal, e tem muita gente que faz isso, e na hora de... Tem alguns que chegam perto desse número, não é tão exagerado, não. E qual é a diferença entre essas políticas públicas, e nós já vamos entrar no projeto aprovado de castração em Igrejinha, e do ajuntador de animais? Existe uma doença diagnosticada que é conhecida como síndrome de Noé. As pessoas geralmente que acabam guardando ou recebendo muitos animais, acolhendo muitos animais em suas casas, elas fazem isso porque elas amam os animais, elas gostam mesmo dos animais e entendem que elas querem fazer isso para diminuir o sofrimento deles, porque entendem que na sua casa vão estar melhor acolhidos do que na rua. Mas, infelizmente, isso acaba trazendo um problema para essas pessoas, para suas famílias. Enfim, eu tenho 4 animais, 4 cachorros em casa, como eu falei, eles já me dão bastante trabalho. Eu falei conversei com a minha esposa, eu disse, bom, esse aqui é o nosso limite. Se eu tiver mais animais do que isso, eu não vou conseguir. Na porta as tuas malas já estão na porta da casa, se tiver mais, né? É mais ou menos isso. E também eu fiquei pensando, bom, eu trabalho como vereador defendendo a causa animal, se eu tiver que passar mais tempo cuidando de animais em casa, eu vou ter que passar menos tempo trabalhando como vereador, né? Trabalhando e pensando políticas públicas para os animais. Mas já pegando um gancho também, Mazzucchi, o que muitas vezes as pessoas entendem e até por querer, ninguém, tanto quem gosta de animais como quem não gosta, não quer ver animais na rua. Então muitas pessoas às vezes sugerem, a castração a solução é a construção de um canil municipal. Vamos fazer um grande canil para poder abrigar os animais, assim a gente tira eles da rua, a gente coloca ali, eles vão ter assistência, vão ter ração, e infelizmente tanto as pessoas recolherem, eu conheço algumas pessoas que têm dezenas de animais, 20, 30 animais em casa, isso até bem acontece muitas vezes, mas nem isso e nem um canil municipal é a solução nenhuma, e eu já vou te dizer por quê. Nós tivemos experiência em Novo Hamburgo, no litoral, em outras cidades aí, em que quando foram ver, estavam completamente abandonados, ou morrendo de fome, ou sem nada, né? Mas as pessoas, nós, seres humanos, eu me incluo junto aí, muitas vezes a gente não quer ver debaixo dos nossos olhos aquele cão rodando, aquele cão na rua, a gente quer que elimine. Onde vai, daí tirou da minha visão, tá tudo certo, né?
Isso acontece bastante. Às vezes eu tenho alguns amigos que gostam de de alfinetar. Eu não me sinto ofendido, mas eles dizem que eu sou o vereador pet aqui, e eles brincam, né? Geralmente se a pessoa não gosta de animais ou não se sensibiliza, ela nem dá muita bola. Até apareceu na sua rua, né? Daí precisa a solução. E realmente isso vira, sem falar do descaso, às vezes, que acontece nos canis, como tu muito bem relatou, a gente sabe de casos tenebrosos que acontecem. Se ele for bem cuidado, ele necessita de um investimento gigantesco para tu manter centenas de animais ao mesmo tempo. E ele tem uma coisa muito ruim na visão da maioria dos protetores, é que ele ele acaba incentivando porque as pessoas entendem muitas vezes, as pessoas que não têm responsabilidade, elas entendem, bom, se pegar a cria, eu largo na rua, afinal a prefeitura recolhe, porque é para isso que eu pago os meus impostos, a prefeitura está mantendo aquele canil com o dinheiro dos meus impostos, então posso recolher, e a responsabilidade é dele. O executivo tem responsabilidade e a comunidade, de uma maneira geral, individual e coletivamente, também tem responsabilidade. Os animais que nascem dentro dos pátios não são responsabilidade da prefeitura, são responsabilidade de todos, na verdade. Então, por isso que é importante unir a sociedade civil, os protetores, com a prefeitura, porque não dá para nem jogar tudo nas costas das prefeituras municipais, entendendo que eles vão ter que resolver todos os problemas, e nem também dá para, em contrapartida, não dá para deixar tudo no colo da comunidade e a prefeitura lavar as mãos. Então tem que ter a união do poder público com a comunidade, com a sociedade civil organizada, para que a gente possa ir avançando, dar passos aí para estar avançando na causa animal de uma maneira geral. Tu sabe que eu tenho uma sobrinha minha que mora na Irlanda, tá morando há 1 ano e meio lá, e ela diz que essa questão de tu ter animal de estimação ou não é responsabilidade única e exclusiva do cidadão, né? Em toda atitude que o animal fizer. E outra coisa, saiu na rua, pazinha e uma sacolinha para juntar se ele fizer alguma necessidade na rua. E aqui nós, e quando eu falo em nós, eu sempre me incluo junto. Eu tenho um cachorro aqui em casa, eu tinha uma Rottweiler, disse que eu não ia mais ser porque eu me apeguei muito, mas acabaram me dando um cachorro pitoco aí, que é a minha companhia aqui no Rio da Ilha. Aliás, gente, estamos sem máscara. Eu disse porque ele está lá em Igrejinha, eu estou aqui no Rio da Ilha, então numa distância mais ou menos. Bom. É bom lembrar, é bom lembrar. Lembrar pro pessoal que daqui a pouco, tô sem máscara. Não, estamos numa cidade e ele está numa outra. Disseu, nós, como donos de animais, eu tenho um cachorro, né? Tenho meus passarinhos livres aí que eu trato todo dia, no interior, né? Mas a responsabilidade deveria ser do cidadão, ele deveria ter mais consciência, porque quando chega o verão, principalmente, o que a gente vê aqui no Alto Tucanos, eu que passo por ali seguido, de animais que são abandonados porque teve gente que foi para a praia, e eu não vou levar o cachorro, e abandona ali. Os cachorros chegam a ver a cor de um carro e saem correndo atrás achando que é o dono que está passando ali. Quer dizer, que responsabilidade eu estou tendo com esse bichinho, que mesmo eu xingando ele, quando chegar em casa, ele vem todo faceiro me receber. E realmente, essa conversa que a gente está tendo hoje, possivelmente ela não faria sentido há 10 anos atrás. A gente dizer, o que os caras estão falando hoje, ela já faz sentido. Então, eu acho que como sociedade nós temos avançado a nível de Brasil, principalmente para estar trabalhando e desenvolvendo uma conscientização coletiva. Ainda precisamos avançar bastante nisso, porque o brasileiro ele ainda tem uma coisa meio social de que, a casa praticamente tem que ter cachorro. Né? O lar quase não é um lar independente da classe social, e isso é bacana. Mas a gente tem que ter a responsabilidade que nós devemos ter tantos animais quantos a gente puder cuidar. Então, se o nosso limite é 1, se o teu limite é 1, tem que, ou quantos quiser, e principalmente quantos puder cuidar, né? Então, se as minhas condições só suportam o ter 1, então é 1 que eu vou ter, não posso ter 4.
E é importante essa conscientização para que as pessoas tenham essa responsabilidade. A gente, como protetor voluntário, como voluntário, a gente sempre compartilha, por exemplo, assim, a importância de não dar animais para as pessoas, para as crianças, de Dia das Crianças ou de Natal. Animal não é brinquedo. Animal não é brinquedo para tu dar, e o pior disso é que, tipo assim, tu sabe que a criança não vai cuidar. Então, quem vai cuidar sempre é os pais. Então, os pais têm que ter a responsabilidade, saber que eles vão ser responsáveis, vão ter que prestar auxílio veterinário quando necessário, vão ter que comprar ração, vão ter que atender todas as necessidades dele. E isso, a conscientização, voltando àquilo que eu falei para o começo, é uma coisa que é barata para as prefeituras, que não custa praticamente nada e que dá muito resultado. Dá muitos frutos do trabalhar a conscientização junto às crianças, junto aos adolescentes, sobre os deveres e direitos dos animais. Então, são coisas que dá para que tem que ser trabalhadas para tu ir colhendo frutos aí no longo prazo. Deixa eu só desligar aqui que estão... Vamos lá, vamos continuar. Nuno, vereador Dirceu Linder Júnior, a castração, ela é realmente hoje a melhor solução do que tu fazer um depósito de cães e gatos e animais, até cavalos que estão abandonados, judiados aí, ou não é a melhor solução, é o que temos para o momento? Com certeza, Masucci, é a melhor solução que nós temos. Eu vou te contar uma história. É a longo prazo. Oi? O resultado sim, é a longo prazo, não é uma coisa de hoje para amanhã, né? É verdade. Bom, tu sabe que eu costumo dizer, sabe que se tu castrar hoje em Igrejinha 100% dos animais, nós não vamos ter hoje nenhum animal a menos. Nós vamos ter o mesmo tanto que a gente tem hoje. A gente vai começar a colher esse resultado ali, como tu falou, no médio prazo, no longo prazo, a gente vai ver a diferença. Hoje, se todos os animais fossem castrados hoje, nós não veríamos diferença nenhuma na prática, né? Porque tem o mesmo tanto. Mas nós ia começar a ver a diferença ali nos próximos anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a gente veria muita diferença. E principalmente por 2 motivos. Um, porque nós identificamos que a maioria dos animais que estão na rua hoje, eles não nascem na rua, Masucci. Eles nascem dentro do... Olha, eu arrisco dizer que 80%, 90% dos animais, eles não nascem na rua. Eles nascem no pátio de alguém que não cuidou e que não foi responsável, não conseguiu cuidar do seu animal e acabam abandonando. E eu contei uma história na terça-feira que me chocou bastante, assim, que me deixou bem, me gravou sobre a importância da castração. Tu tá me escutando bem, Masucci? Sim, sim. Então, tá. Eu fui visitar uns amigos meus, estava a mãe desse casal de amigos estava junto, e ela disse, Dirceu, eu gostaria de ver se eu conseguia uma castração mais em conta para minha cadelinha. E daí eu disse, que bacana, legal, acho que é importante castrar, é o melhor método contraceptivo, os outros que são usados, como por exemplo o comprimido e a injeção, também são paliativos, assim, mas eles têm estudos que indicam que eles têm grande chance de causar câncer de mama nas fêmeas, no médio e no longo prazo. Então, eu falei para ela, bacana que tu quer castrar, a gente pode ver se tem alguma clínica parceira que consiga fazer uma castração mais em conta. E ela me disse assim, porque eu estava fazendo as contas, a minha cadelinha, ela tem uns 10, 12 anos, e eu tenho mais 2 machos no meu pátio, eu tenho pátio fechado, eu tenho 2 machos juntos, e todo o cio que ela entrou, ela pegou cria. E eu estava fazendo as contas, e nesses 10 anos, um pouco mais, nós já contamos que deu mais de 300 filhotes. Essa uma cadela, essa uma fêmea deu 300 filhotes. Então, tu imagina que se nós tivéssemos conseguido castrar ela com 6 meses, quando era o primeiro cio, nós teríamos hoje
no mínimo 300 animais a menos em Igrejinha. Ela conseguiu doar todos, né? Mas, enfim, esses 300, vamos dizer que metade era macho e metade era fêmea. Então, nós tínhamos mais 150 fêmeas, que também já devem ter dado outros, não sei se todos, mas com certeza uma parte, pelo menos, foi dar filhotes. Então, de uma fêmea, nós conseguimos chegar em 1.000 descendentes facinho, né? Então, não é cada vez que a fêmea procria, vai dar pelo menos 4 filhotes, de 4 a 8. Então, para ir de uma fêmea para 1.000, não é muito difícil. Então, eu gosto de contar essa história, que é uma história real, que eu acompanhei, que a pessoa me relatou isso, para relatar a importância mesmo de estar castrando os seus animais, né? O quanto antes. Dirceu, e como é que vai funcionar essa questão da castração animal em Igrejinha? O projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores, agora vai ser colocado em prática. Colocar em prática de um certo valor monetário. E a gente sabe que as prefeituras todas passam por dificuldades. Como é que vai ser colocar em prática isso agora? Esse projeto, esse programa de castração que nós anunciamos, Mazzucci, ele é uma parceria do nosso gabinete junto com a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal, ela está começando a construção, nas próximas semanas, está começando a construção de o que a gente chamou de castra fixo. Ao invés de um castramóvel, que nem a Taquara tem, que ele é itinerante, nós batizamos o nosso de castra fixo, porque vai ser um bloco cirúrgico que vai ficar parado vai ser um bloco cirúrgico destinado à castração. O bloco cirúrgico, ele não tem o valor dele, é um bom valor, mas não é nada gigantesco. Ele não custa tão caro, assim, ele está em torno de 115 mil reais a construção dele. E eu acho que é um valor que é justo, assim, pelo benefício que ele vai trazer. Depois a prefeitura vai estar regulamentando, né? E na verdade, a prefeitura já tem veterinária, que é contratada, então ela só vai passar a trabalhar ali e vai precisar investir em alguma coisa de material mesmo, só para anestésico, para castração, que é o que é um pouquinho mais caro, mas não é nada muito caro, não. Nada faraônico. Não. A castração é só tu ver, é só tu pegar assim quanto a prefeitura quanto custa mais ou menos uma castração, um percentual ali de 10% hoje de uma castração é o 10, 15%, eu arrisco dizer que é o que se gasta numa anestesia. Então não vai, o custo mesmo mais caro talvez seja a contratação dos profissionais, e isso a prefeitura já tem, então não vai aumentar o custo da prefeitura muito, não. Dirceu, para a gente explicar rapidamente, como é que vai funcionar a mecânica? Tu vai levar o cachorrinho ali, o cachorrinho vai ficar internado, ele sofre, dói, tem que ter um cuidado especial, pode morrer na castração, como é que funciona? Olha, a princípio, no primeiro momento, principalmente, os alvos, vamos dizer assim, desse programa vão ser os animais em situação de rua e os animais das famílias que é de baixa renda. Eu entendo que nós temos que pegar pessoas que já estão inscritas em programas assistencial do governo, que a assistência social tem essa lista facilmente. Se elas já estão ganhando algum benefício, são porque elas têm alguma limitação financeira, estão passando, às vezes, por alguma dificuldade, então, certamente, quem tiver interesse deve, na minha opinião, ganhar uma castração gratuita dos seus animais. E, geralmente, a castração dos machos, principalmente, ela é muito fácil. Ela é em horas, o cachorro já está... E o pós-operatório também ele é muito, muito tranquilo. Nas fêmeas, não tem necessidade de internação, desde que ele dê entrada a fêmea dê entrada na parte da manhã cedo, já faz o procedimento da parte da manhã e tem o pós-operatório
pós-operatório já dura poucas horas, ela já pode voltar para casa. Tem que ter um pouco de atenção, sim, nessa questão, para depois, mas de um dia para o outro, assim, ela já está praticamente, já está apta para voltar, se for o caso, às vezes voltar para a rua, ou no local onde é que ela foi pega, ou voltar para suas famílias com bastante tranquilidade. Isso já acontece, esse procedimento já acontece em várias outras cidades que já têm também programas de castração. Dirceu, para encerrar esse assunto sobre a castração, quando é que começa a ser colocado em prática isso? Agora, no segundo semestre, Masucci, vai ser colocado em prática. Nós, como eu te falei, nós estamos começando a construção do castrafixo agora nas próximas semanas. Onde é que vai ser? Expectativa... Oi? Onde vai ser? Boa pergunta. Vai ser bem próximo à Secretaria de Obras. Ele vai ser... nós já vamos conversando com o prefeito, a gente já falou da importância de ter câmeras no local também, para evitar que as pessoas possam abandonar ali, e vai ser próximo à Secretaria de Obras. O tempo aproximado de construção desse castrafixo é de 90 dias, então nós acreditamos que talvez dentro dos próximos 120 dias a gente já consiga estar começando a castrar mesmo nesse local. Eu tenho uma admiração muito grande, e quando eu vou a Porto Alegre, que aqueles recicladores, né, eles sempre andam com o cachorro junto. Muitas vezes o cachorro vai em cima do carrinho e eles vão empurrando o carinho que esse pessoal tem, o cuidado que eles têm com os seus cachorros, né? E eu acompanho eles, são moradores de rua, muitas vezes tiram o cobertor e botam em cima do cachorro, né? Não, e na verdade, assim, para tu cuidar bem do animal, tu precisa. Em contrapartida, eu já vi vários animais que estão moram em casas grandes e ricas, e a gente vê que são animais tristes, porque eles não recebem a atenção que eles recebem das pessoas, né? Então, Exato. com os nossos animais, geralmente, mesmo com pouco recurso financeiro, se tu tiver boa intenção e boa vontade, tu consegue dar uma ótima vida para eles. E o banco de alimentos, como é que é isso? Esse agora vamos deixar claro aí para quem nos ouve que não é banco de alimento para os animais, né? Agora é para os humanos, né? Mas, Uti, eu apresentei uma série de coisas lá na Câmara que ao mesmo tempo que a gente trabalha pensando, eu sempre gosto de dizer que eu trabalho para todos, né? Então, trabalho para as pessoas e para os animais também. E nós temos visto crescer agora, Masucci, principalmente em função dessa pandemia, a gente tem visto crescer os pedidos de ajuda. Eu já falei mais de uma vez, eu acho que em 3 anos e meio que eu sou vereador, umas 5 pessoas talvez tenham me pedido ajuda de cesta básica, coisa nesse sentido, que vieram me procurar pedindo ajuda nesse sentido. E agora, só na última semana, talvez já tenha tido umas 10 pessoas, só nessa última semana. Só para nós conseguirmos mensurar, assim, o tanto que aumentou. Isso que eu não consigo, isso que eu não tenho cesta básica para ajudar as pessoas. Imagina se eu tivesse, quantas pessoas não estariam me procurando. O procedimento que a gente adota é sempre o mesmo, é encaminhar as pessoas para assistência social, para que a pessoa possa estar conversando com uma assistente social, de fato, para estar vendo qual que é a dificuldade, porque tem muitos casos que já são casos que vêm se arrastando de muitos anos, mas tem alguns casos que são pontuais, que a pessoa está passando dificuldade nesse mês, nesses meses, né, que são casos emergenciais que a gente espera que melhorem logo. E pensando nisso, Masucci, eu fiz uma indicação para a prefeitura para que ela possa criar uma grande campanha municipal de arrecadação de alimentos. Eu falei, inclusive, que a prefeitura, Igrejinha é conhecida como a terra da solidariedade. Então, baseado nisso, na solidariedade, no voluntariado, que já é marca dos cidadãos de Igrejinha, somados a estrutura que a prefeitura tem para organizar uma grande campanha, nós temos tudo para organizar a maior campanha que Igrejinha já viu de arrecadação de alimentos.
E eu acho que ela é muito, acho não, tenho certeza que ela é necessária. Falei com os meus colegas vereadores, porque as duas secretarias geralmente que mais têm destaque em qualquer município e que são mais requisitadas são a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde. Essa é praticamente uma regra. E eu falei como eu entendo que uma das secretarias que mais vão ser importantes em todas as cidades, inclusive Igrejinha, vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Social, que geralmente, ou assistência social, como algumas chamam. Então, eu propus a criação de um banco de alimentos para que, fazendo essa arrecadação de alimentos, pudesse ser destinado para esse banco, que ficaria à disposição da assistência social para estar destinando realmente para quem precisa. A gente vê aqui diversas entidades, associações têm feito campanhas de arrecadação, só que algumas muitas vezes já me procuraram para mim indicar, querem saber para quem podem estar doando, e é um pouco difícil isso, porque, quando uma pessoa pede uma doação, nem eu, geralmente, e nem as entidades têm condição de avaliar realmente qual que é a necessidade da pessoa. Enquanto isso, a assistência social, ela tem o registro, ela consegue verificar a composição familiar, quantas pessoas estão morando em cada casa, elas conseguem deixar registrados se o Dirceu e o Mazzuti foram lá pegar uma cesta básica, quando elas foram. Eu acho que tem que existir também uma rede para mim não pegar, de repente, na igreja, na assistência social. Exatamente. E é exatamente para isso, exatamente essa é a proposta, Mazzuti, do banco de alimentos. Porque da mesma forma que tem gente que às vezes está precisando e não tem acesso, a gente sabe que tem gente que se aproveita um pouco, ou querem estocar um pouco em casa para não faltar no futuro, pegam na igreja, pegam na assistência social, vão pegar em alguma entidade que está fazendo alguma campanha. Então, para não faltar para quem realmente precisa, eu acho que o caminho ideal é um banco de alimentos, onde todas as arrecadações são destinadas, e ali eles podem fazer o controle daí. E um banco de materiais de construção? Eu lembro que em 99, eu estava ainda trabalhando na Rádio Taquara, e eu bati muito na questão do material de construção. Muita casa era demolida, sobrava janela boa, gente que me ligava dizendo, olha, eu tenho telha para doar, só tem que vir buscar aqui. E eu sugeri várias vezes para a Câmara de Vereadores e nunca foi colocado em prática isso. Existe uma possibilidade de deixar lá, conhece bem o secretário de obras aí de Igrejinha, né? Uhum. E deixar o seu secretário de obras Hoje é o Bruno. O Bruno, mas era o seu Dirceu, né? Sim. Era o meu pai foi na legislatura anterior, agora nessa legislatura era o Nico, o secretário de obras, e agora ele se afastou porque vai concorrer a vereador, daí ele teve que se afastar da secretaria. Mas o Bruno, de repente, achar um local dentro da própria Secretaria de Obras para fazer essa questão do material de construção, existe essa possibilidade? Olha, existe sim, Mazzuti, e inclusive eu vou estar conversando junto com achei muito interessante muito boa a tua sugestão, e coincidentemente eu vi ontem nas redes sociais de um amigo meu, o vereador Diego Lima, de Sapiranga, que eles aprovaram ontem esse projeto, ou essa semana, esse projeto lá em Sapiranga, exatamente essa mesma proposta que tu já fez em 1999. E eu acho interessante sim, porque muitas vezes acontece assim, quem faz às vezes obras também acaba sobrando alguma coisa de material que não utiliza, que a maioria das vezes vai fora, né? E acho bem interessante a proposta, tu tá destinando para um banco de materiais, para que dessa forma, às vezes quem está necessitando mesmo, quem não tem condição, às vezes passou por um sinistro, como às vezes, certamente tu já acompanhou também vários casos, uma família que teve a sua casa, perdeu a casa no fogo, tem que reconstruir tudo, né? A pessoa já imagina, tu acabou de perder tudo, né? Para tu começar totalmente do zero é muito complicado. Então, se tu já tiver algum auxílio nisso ali, de materiais que estejam no banco, não tem custo
nenhum para a prefeitura, é custo zero, porque ele é alimentado totalmente por doações, e, nossa, tem um valor inestimável para quem recebe, né? Para quem tá recebendo esses materiais. Então, acho bem interessante, muito boa a tua proposta, e eu vou estar conversando com o prefeito nos próximos dias, para que a gente possa verificar a possibilidade, o interesse da prefeitura de estar organizando também um banco de construção aqui no município. Encerrando, o apoio, a assessoria empresarial com uma parceria com a Facate. Uhum. O vereador Gilberto, que tu citou antes ali de Parobé, eu vi que ele esteve visitando o núcleo de apoio empresarial, o NAI, lá na Facate, que é um programa, uma proposta montada pela Facate de assessoria gratuita para empresários da região, de qualquer setor e de qualquer tamanho, onde ela coloca os seus professores à disposição das empresas de forma gratuita para estar auxiliando e prestando assessoria nas mais diversas áreas que são as especialidade deles. Na área de vendas, de finanças, na área de gestão, na área de engenharia, na área de comunicação, de marketing, enfim, é uma proposta muito bacana. E vendo que o vereador Gilberto foi lá visitar, fui também visitar o núcleo de apoio empresarial da Facate, gerido pelo professor Fernando Neves, onde é que ele me apresentou, e eu fiz uma indicação para a prefeitura para que ela possa estar firmando uma parceria com a Facate para estar levando essa assessoria gratuita para os empresários de Igrejinha que tiverem interesse. E eu sou formado na Facate, então aprecio muito o trabalho deles, e acho que é muito importante para os nossos empresários, nessa hora, eles terem com quem dialogar, possam ter novas ideias, que possam colaborar aí para os seus negócios. Eu acho que é fundamental. A Facate está de parabéns. Espero que a prefeitura também possa fazer essa parceria com ela, para que possa estar prestando assessoria aí para os empresários aí da região que estão sofrendo muito nessa hora. Muito bem. Conversei com o Dirceu Linder Júnior, o Nuno, sobre vários assuntos, entre eles a questão animal, banco de alimentos, assessoria empresarial, e o Nuno, vereador de Igrejinha, que é do PSB. As eleições para o ano que vem, que seria outubro, parece que passou para novembro, mas pelo que a gente tinha acompanhado aí da evolução dos casos do Brasil, onde tivemos quase 1.300 mortes aí, pode até nem acontecer em novembro. Como é que tu está vendo tudo isso? Pelo que tudo indica, se mantendo a curva como de contaminação como está acontecendo, as eleições ocorrerão esse ano. E eu acredito que a data mais provável é o dia 15 de novembro mesmo, que elas vão acontecer. Mas, Uti, eu acho que se as eleições não acontecerem esse ano, eu até sou beneficiado, porque eu estendo o meu mandato. Mas eu acho que elas devem acontecer da mesma forma que eu acho que nós temos que deve acontecer, mas não sem ter cuidados. Eu acho que nós temos que voltar, de uma maneira geral, à nossa vida normal, mas a vida cotidiana, e quem me acompanha nas redes sociais, está ali para quem quiser ver as minhas manifestações, eu sempre tenho sido um defensor de afrouxar as regras de abertura do comércio de uma maneira geral e enrijecer as regras de higiene. Então, tem que alguns empresários, ontem ainda entraram em contato comigo, fiquei sabendo que nós podemos entrar na bandeira vermelha e ter que fechar. A princípio não, nossa região toda está em bandeira amarela, mas independente de qualquer coisa, nós não podemos voltar a fechar os nossos comércios e os nossos serviços em hipótese nenhuma. E por isso eu sempre digo, eu não sou irresponsável, eu acho que nós temos que ter maiores cuidados, enrijecer a fiscalização,
nas questões de higiene, nós temos que ter cuidado de não aglomerar, de usar máscaras, enfim, todas essas coisas, mas e ao mesmo tempo que a gente mantém todos os nossos negócios abertos. Então, a gente consegue salvar vidas e salvar empregos ao mesmo tempo. E como tu me perguntou na questão da probabilidade ou da possibilidade da eleição esse ano, a eleição da mesma maneira. Então, que é um dia só, é muito mais fácil de tu conseguir manter o distanciamento, são X colégios eleitorais, então de tu ter gente lá cuidando dessas regras de higiene, eu acho que ela não deve ser cancelada. Acho que foi boa a ideia da prorrogação, acho que ela é muito super indicada, mas ela deve, na minha opinião, acontecer de qualquer maneira, com os cuidados de higiene que tem que ter, e assim como a nossa vida toda não pode e não deve parar. Ok. Dirceu Linden Júnior, o Nuno do PSB, vereador de Igrejinha, obrigado pela tua presença aqui no blog do Mazzucchi, um grande abraço e um bom final de semana que está chegando por aí. Um fortíssimo abraço, Mazzucchi, eu quero te agradecer pela oportunidade e agradecer aos amigos que nos assistem e acompanham aí o teu blog. Um forte abraço também para ti e para todos que nos assistem aí, um ótimo final de semana. Um abraço pessoal do Rio da Ilha e pessoal de Igrejinha. Dá certo. Muito obrigado a você que esteve com a gente, a você que esteve acompanhando esse bate-papo com o vereador de Igrejinha, Dirceu Linden Júnior, falando sobre a questão da causa animal, sobre o banco de alimentos e também falando sobre a parceria com a Facate, né, que está aí presente no dia a dia, que está aí presente na nossa vida sempre. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores e amanhã tem mais uma entrevista para você.